Oi, gente! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nesse programa eu ensino as propriedades fitoterápicas e geoterápicas de alguns elementos que podem ser colocados no seu sabonete. Eu sou Ana Betsa, sou saboeira há 6 anos e no programa de hoje eu quero te falar sobre sabonetes fitoterápicos. Bom, a gente precisa começar entendendo o que é fitoterapia. Muito bem, a fitoterapia é uma forma de você usar planta em um tratamento. Fito vem de plantas, terapia, tratamento. Então, como é que nós podemos juntar a fitoterapia com a saboaria? A fitoterapia é você basicamente usar plantas medicinais. Mas qual a diferença de você usar plantas? Pode usar qualquer planta medicinal no sabonete? Eu vou chamar de sabonete de plantas ou vou falar sabonete fitoterápico? A diferença é muito simples. Quando você fala em fitoterápicos ou são plantas que foram estudadas em universidades, em laboratórios, em farmácias, foram estudadas e tiveram as suas propriedades comprovadas cientificamente. As plantas medicinais não. Planta medicinal ela tem um uso mais popular, mais cultural, É aquele chazinho da avó, é aquele macerado para pôr na ferida que a benzedeira orienta, sabe? É uma coisa menos científica. Todo fitoterápico é uma planta medicinal, mas nem toda planta medicinal é um fitoterápico. Os fitoterápicos já foram comprovados. O SUS, aqui no Brasil, ele trabalha com 71 plantas que já foram exaustivamente testadas, analisadas, que já são conhecidas, seus efeitos, os seus efeitos colaterais, as suas contraindicações. Então, essas plantas são as mais conhecidas por nós, são as que nós usamos nas nossas casas para o nosso chazinho. Algumas delas podem ser usadas no sabonete. Mas como é que a gente faz isso? Como é que eu trago uma propriedade da planta e coloco no sabonete? Como eu faço isso? Muito bem, toda planta tem princípios ativos. O princípio ativo é aquilo que são substâncias químicas que a planta produz para sua defesa, ou para sua nutrição. Então, a planta produz, por exemplo, tanino, que é muito amargo, que é muito adstringente, que é para proteger a sua germinação futura, que é para proteger a sua vida. Vamos dar um exemplo, por exemplo, se você já comeu caqui verde. O caqui verde, a gente fala apertoso aqui na minha região, porque ele junta na boca assim, Ele tem substâncias que são adstringentes, que apertam e tem um sabor ruim. Então, o bicho não come a fruta enquanto ela tá verde. Aqui no quintal, nós moramos num quintal muito grande, nossa casa vai até a beira do rio. E tem um pé de caqui bem grande. E aqui na nossa região tem muito tucano. E os tucanos não comem o caqui verde. Por quê? Se ele comer o caqui verde e depois ele vai fazer o cocô dele lá em algum lugar com a semente que não estava pronta, essa semente não vai germinar. Então essa é a defesa da planta. Quando está madurinho, o pé de caqui fica cheinho de tucanos. Eles ficam lá comendo a fruta bem madura que a gente não alcança e também a que a gente deixa para eles mesmo. Porque aquela semente já estando pronta, quando as aves, qualquer que seja, deixarem cair por aí essas sementes, elas vão germinar e dali vai nascer uma nova árvore. É assim que acontece nas florestas, é assim que acontece nas matas, desde que o mundo é mundo. Mas
não estamos falando só de um princípio ativo. Ela tem muitos princípios ativos e alguns são muito bons, alguns são anti-inflamatórios, alguns são bactericidas, são fungicidas. Por quê? Porque a planta precisa se defender das agressões. Ok, eu quero isso no meu sabonete. Eu quero um sabonete que seja anti-inflamatório, que seja antibiótico. Como é que eu faço? Como é que eu vou trazer? Eu posso colocar a planta direto? Algumas eu até posso. Mas normalmente eu quero esse princípio ativo da planta que vai se transformar numa propriedade dentro do meu sabonete e que não seja direto da planta. Eu vou extrair isso, né? Então eu pego lá as folhas que eu quero. Vamos dar um exemplo da calêndula. A calêndula é uma florzinha amarela, muito bonita, e ela é muito rica em elementos que são anti-inflamatórios e que são cicatrizantes. A calêndula, aquela florzinha linda. Ok, parece uma margaridinha, só que é bem amarela e tem laranja também. Então eu quero essa propriedade. Eu preciso do princípio ativo que no sabonete vai se transformar numa propriedade. Então eu pego a calêndula, eu faço lá o meu macerado com extrato glicólico ou com álcool de cereal, depende se eu quero fazer um extrato ou uma tintura, deixo aquilo repousar no tempo determinado, depois eu coo e eu tenho ali o extrato que vai trazer para o meu sabonete a propriedade que eu quero. Você pode comprar o extrato ou você pode fazer o seu extrato. Você pode comprar a tintura ou você pode fazer a sua tintura. Com o princípio ativo que você quiser. Eu queria um princípio ativo que trouxesse para o meu sabonete a propriedade de ser anti-inflamatório. Usei calêndula. Tá entendendo isso? Da mesma forma, eu posso usar a erva doce, que é riquíssima em vitamina C. Ou eu posso usar o barbatimão, que tem propriedades maravilhosas, principalmente para região íntima. Ou eu posso usar também o açafrão, ou o própolis, que não vem de uma planta diretamente, mas vem indiretamente, porque a abelha retira algumas coisas das plantas e faz ali o própolis, que é uma forma de manter a colmeia livre de qualquer bactéria, de qualquer vírus, de qualquer fungo. Olha que maravilhoso. Aí, quem é apicultor, quem explora um pouco o trabalho das abelhas, vai retirar dali o própolis e vai diluir em álcool e vai fazer uma tintura, vai fazer um extrato, e a gente pode também usar no sabonete, que vai conferir para o nosso sabonete essa propriedade. Maravilha! E qual é o benefício de um sabonete fitoterápico ou de saber fazer um sabonete fitoterápico? Por que a gente deveria se preocupar com isso? Nós que trabalhamos na saboaria artesanal, nós temos já uma preocupação com o meio ambiente e com a saúde das pessoas. Nós queremos um sabonete que seja, além de um agente que vai limpar a pele, que ele seja também um agente que mantenha a saúde da nossa pele ou que recupere a saúde perdida. Por exemplo, se eu uso durante muitos anos seguidos aquele sabonete do supermercado, que é um sabonete industrializado, que é uma massa de gordura com soda cáustica. Só isso, porque todo sabão é feito com gordura e soda cáustica, mas durante o processo de saponificação ele produz um líquido transparente e viscoso, que é a glicerina. Essa glicerina normalmente é extraída para ser vendida, ele é um produto nobre. E o que sobra ali é só a gordura e a soda. Então esse sabonete é um sabonete barato, é um sabonete que todo supermercado tem. Mas ele é um agente que limpa, mas que ele é um pouco agressivo, porque ele não mantém a oleosidade natural, ele não mantém a hidratação natural, pelo contrário, ele retira, porque ele puxa para ele toda a água que tem, na sua pele. Então, normalmente ele resseca. Você vai sentir isso numa vez de uso? Não, mas se você for usando ano após ano,
sempre usando aquele sabonete lá do supermercado, começa a observar se a sua pele não vai ficar mais ressecada, se você não vai ter que fazer mais uso de cremes hidratantes, ou se em algum momento, principalmente depois de um banho muito quente com um sabonete daquele, se você não fica depois com a pele coçando. É muito comum, né? E se nós queremos devolver para a pele essa oleosidade, nada melhor do que um sabonete artesanal, porque todo sabonete artesanal é feito com uma base glicerinada. As bases glicerinadas são aquelas que são feitas com uma gordura vegetal, a maioria delas, se não toda vegetal, mas a grande parte, tipo 80, 85% dela é de gordura vegetal, uma mínima parte de gordura animal e a soda. Né? Não tem jeito, vai ter que fazer essa mistura. Mas quando ela produzir ali, naquele processo, e começar a liberar a glicerina não é retirada. Pelo contrário, ela é incorporada àquilo tudo. A glicerina é um agente muito hidratante, muito. Então, quando você mantém ela no seu sabonete, o seu sabonete naturalmente já vai ser bem mais hidratante do que aquele. Aliás, ele vai ser hidratante, porque aquele do supermercado não hidrata nada. Então, com um sabonete feito com glicerina, você já tem um bom sabonete, com a base glicerinada. Aí, se você quiser melhorar esse sabonete, o que você faz? Aí sim você vai colocar um princípio ativo. Por exemplo, nesta mexerica aqui, o princípio ativo dela é a babosa. Tem essa brincadeira do formato, faço a mexerica madura, faço a mexerica verde, mas quando eu tô montando, quando eu tô fazendo ali o meu sabonete, o que eu vou misturar na base glicerinada, hipoalergênica, de excelente qualidade que eu trabalho, o que eu vou misturar nela vai ser o extrato de babosa. Porque além dos benefícios que ela sozinha já traz, eu quero melhorar esse sabonete. Eu quero que esse sabonete, além de bonito, além de muito aromático, eu quero que ele seja bom para a pele do meu cliente. Então, nesse caso, eu coloco a babosa. No caso desse aqui, ele é com óleo de rosa mosqueta. Então, esse é um sabonete regenerador com óleo de rosa mosqueta, porque o óleo, ele traz também as propriedades da planta, porque esse óleo, ele foi extraído da planta ou ele foi usado um outro óleo carreador para retirar da planta os princípios ativos. Então nós podemos usar manteigas, como a manteiga de cacau, manteiga de karité, manteiga de ucuúba. Nós podemos usar manteigas que são feitas com gorduras vegetais, como o óleo de abacate, o óleo de semente de uva. Tudo isso traz para o seu sabonete mais qualidade, mais benefícios para a pele de quem vai usar. Essa é a vantagem de você conhecer e de você aprender a fazer sabonetes com benefícios para a pele do seu cliente. Porque se um dos seus objetivos for uma renda, você tem aí um negócio de ouro nas mãos. Tô te falando, você tem aí uma excelente oportunidade de negócios, que pode ser uma segunda renda ou que pode ser a sua única renda. Pode se transformar num grande negócio, se você souber fazer a coisa certa. Se a sua preocupação for o bem-estar do outro, for o bem-estar do seu cliente. Então, se dessa forma você estuda, aprende, pesquisa, busca, faz cursos e você está sempre se atualizando, os seus sabonetes não tem como não ser de excelência. Não tem como não ser excelente, eficaz. Sem contar o prazer que ele vai trazer no banho daquele que comprou. Né? Nesse momento tão íntimo, esse momento tão particular, onde cada pessoa cuida de si mesmo. Né? Onde você está ali num momento só seu, relaxando, permitindo que a água leve embora o cansaço do dia, as preocupações, né? E com um sabonete que está cuidando da sua pele, que está cuidando da sua região íntima, que está cuidando do seu cabelo, porque nós fazemos também shampoo em barra.
Então isso é um momento de autocuidado. E quando você coloca ali propriedades fitoterápicas, né, quando você traz as propriedades da planta medicinal para o seu sabonete, o ganho é muito grande, tanto o seu quanto do seu cliente, que não vai se incomodar de pagar o preço justo. Ele não vai comparar o seu sabonete de R$15 com o de R$3 do supermercado, porque ele vai saber que o que você está vendendo tem muito mais valor do que aquele que está lá na prateleira do supermercado. Outra preocupação que nós temos: como fazer com que o meu sabonete fitoterápico seja o melhor sabonete fitoterápico que existe aí no mercado? Como é que eu vou fazer o meu ser melhor do que o do outro? Até não tem muito essa competição de ser melhor que o do outro, mas como é que eu vou fazer o meu sabonete ser o melhor? O melhor. Bom, para isso eu preciso dos melhores ingredientes, né? Se você quer trabalhar com sabonete artesanal, escolha uma base que seja muito boa. Não pode ser mais ou menos boa. Tem que ser a melhor que você puder comprar. A melhor que você encontrar, né? Então, escolha, experimente uma, experimente duas, experimente quantas você puder. Mas aí você escolhe a melhor base. Agora, você vai acrescentar outras substâncias a essa base. Então, que essas substâncias sejam as melhores. Se o seu sabonete é fitoterápico e você vai fazer a sua tintura, ou o seu extrato, ou se você vai colocar a planta no sabonete, eu dei o exemplo mais cedo do sabonete de calêndula. Eu coloco a pétala da calêndula no sabonete e fica lindo. O sabonete fica amarelinho porque ela já libera, junto com as propriedades, a cor, né? A cor da pétala desidratada. Então é necessário que eu compre, ou se eu não tiver em casa, que eu compre a calêndula já desidratada. Se eu vou usar uma outra planta qualquer, como por exemplo a casca do barbatimão, é necessário que eu compre uma casca de boa qualidade. Se eu vou usar a carobinha para fazer uma tintura, para fazer um sabonete, eu preciso comprar a carobinha boa, a melhor que eu puder. E como é que eu sei quando ela é boa ou é ruim? Se você for trabalhar com plantas desidratadas, é necessário que você observe. A planta desidratada, ela é a mesma planta. Ela mantém os mesmos princípios ativos. A única coisa que ela perde é água. Perdeu água, ela ficou sequinha, mas ela não perde toda a cor. Ela deve ser ainda com uma cor bem próxima dela fresca. É claro que não vai ter aquele verde vivo, mas ela deve ser verde. Mudou o tom, mas ela deve ser verde. Ela não pode estar grudada, uma folha grudada na outra. Se estiver grudada, isso é sinal de fungo. Isso é sinal de bolor. Então, o cheiro dela tem que ser muito parecido. Se você vai comprar camomila, o cheiro tem que ser de camomila. Se você for comprar hortelã desidratada, o cheiro tem que ser de hortelã. A planta bem desidratada, ela mantém o aroma, ela mantém boa parte da cor e ela fica soltinha. Então é necessário que você procure, que você compre as melhores plantas que você puder ou que você desidrate em casa mesmo. Seja seu alecrim, seja o que for que você quer usar no seu sabonete. É muito importante que ele esteja completamente desidratado, porque se sobrar água na planta, se ela não estiver completamente desidratado, quando você colocar ela no seu sabonete, vamos dar o exemplo de novo da calêndula. Se eu coloco as pétalas da calêndula no sabonete e ela não estiver bem desidratada, ela ainda tiver água, ela vai embolorar dentro do sabonete. Se eu quero fazer um sabonete de rosas, esse que é de rosa mosqueta, por exemplo, eu poderia colocar nele, para deixar mais bonito, pétalas de rosa vermelha dentro dele, por exemplo, né? Mas se essas pétalas estivessem ainda com um pouquinho de água, ela ia embolorar, ela ia ficar vermelha no início e depois em volta ela ia começar a ficar escuro, num tom azulado. Ia começar a ficar escuro e ia estragar meu sabonete. Então,
é muito importante que o seu sabonete fitoterápico, para ser o de melhor qualidade, você use com consciência, você saiba o que está fazendo. Se for a casca do barbatimão, ela tem que estar sequinha e soltinha, ela não pode estar juntando uma com a outra, colando. Né? Se for a semente da erva doce, tem que estar soltinha, bem soltinha. Se for o alecrim, se for qualquer coisa, ela tem que estar bem parecida com o natural, tá bom? Tá claro isso? Isso é muito importante. O que é melhor usar? Extrato ou tintura ou a própria planta, se eu quiser levar propriedade para o meu sabonete? Bom, eu posso usar qualquer um dos três, mas lembrando que se eu quiser usar a planta, precisa estar desidratada, né? Posso usar no meu sabonete de erva doce ou no meu sabonete de alecrim, eu coloco a erva doce na base quando está derretida. A base derrete e você não deve deixar passar muito dos 55, 60 graus, nem deve passar disso. Ferver, nem pensar. Então, quando a base já está derretida, ela já vai estar numa temperatura mais elevada. Quando você adiciona ali a planta ou a semente ou a casca, seja o que for, ela já vai começar, por causa do calor e por causa do álcool contido ali na base e por causa da glicerina contida ali na base, que são extratores, ela já vai começar a liberar alguns princípios ativos ali e ali na sua base mesmo já começa a fazer uma espécie de chazinho. Então, esses princípios já que foram liberados ali na base quente vão ter o mesmo efeito, seja a planta que você colocou, mesmo quando eu faço o sabonete de arroz, eu uso farinha de arroz integral. Então eu coloco a farinha na base quente e deixo ela ficar ali quentinha, morninha, liberando os princípios ativos, as propriedades de ser clareador, ou seja, o açafrão, o que for. Né? Quando eu vou usar posso usar o pó de beterraba, o pó do espinafre, o pó do confrei, para fazer com que o sabonete tenha as propriedades da planta, ou posso usar isso como corante, né? Como pigmento natural, se eu não quiser usar um pigmento industrializado, porque existem corantes cosméticos e pigmentos cosméticos. Eles foram criados para ser utilizados na pele, eles não trazem nenhum risco. Mas se, por exemplo, você tiver um público vegano, às vezes ele não vai querer, porque alguns desses produtos são testados em animais. E o vegano não suportaria isso, né? Então, mas para aqueles que toleram, você pode usar os pós como corantes naturais, pode usar o pó da beterraba, que dá uma cor linda, ou qualquer um. Né? Muito bem. As pessoas querem sabonete fitoterápico? Será que é um bom negócio? Será que eu não podia fazer só o artesanal? Faço lá só meu sabonete com alguns formatos, posso fazer esses moranguinhos, né? Posso brincar com as formas e com as cores. Ou as pessoas desejam um sabonete fitoterápico. Esse aqui que a minha filha colocou aqui na mesa é o nosso sabonete de 7 ervas. Eu uso um extrato comprado de 7 ervas e ele tem extrato de 7 plantas misturadas. E são plantas que na cultura popular trazem, de certa forma, uma limpeza energética também. Então um banho com um sabonete de 7 ervas te ajuda a relaxar. Os aromas dessas plantas também fazem já um efeito de cura do seu emocional em alguns momentos. Então, as pessoas buscam sim, as pessoas querem sim o sabonete que seja fitoterápico. Experimenta quando você começar a fazer os seus, mostrar um que só limpa e hidrata, todos eles vão hidratar. E um que limpa, hidrata, mas que tem uma outra função, que seja cicatrizante, para você usar no pós-barba, no pós-depilatório, para evitar que tenha alguma irritação na pele. Ou se você fez uma cirurgia e você precisa lavar, né, o corte, a cicatriz.
Então não é melhor você ter um sabonete de açafrão ali à mão, que você sabe que além de ser bactericida, ainda é cicatrizante? Se você mostra para as pessoas o valor disso, esse sabonete aqui de lavanda, ele tem óleo essencial de lavanda. O óleo essencial de lavanda, ele é ansiolítico. Então ele trata pela aromaterapia. Quando você toma um banho com esse sabonete, você ao mesmo tempo está diminuindo a sua ansiedade. Você está ficando mais tranquilo, mais relaxado. E quem sabe você consegue até dormir melhor. Então, todo sabonete que traz alguma função, você precisa saber, você precisa ter isso decoradinho para você contar para o seu cliente. Quando eu faço feira, principalmente, porque eu vendo muito aqui na saboaria mesmo, as pessoas vêm aqui em casa, já conhecem e já procuram. Mas eu gosto muito das feiras, eu gosto dessa interação, principalmente depois de 2 anos de pandemia, Eu acho uma delícia ficar lá, montar minhas coisas e as pessoas vêm, a gente conversa e troca uma ideia. Delícia. Sou mineira, mineira gosta de uma prosa. Então, quando eu monto meu stand na saboaria e eu ponho um lado com as frutas, o que mais chama atenção são as frutas. As pessoas vêm na cesta de frutas ali, muitas perguntam, é sabonete ou é fruta? Aí eu tenho maior alegria, maior orgulho de responder, não, é sabonete. Nossa, mas estão tão perfeitos, nossa, mas parece tanto a fruta. Legal, essa é a ideia. A pessoa vem pelo sabonete. Aí eu sempre falo, pega pra você ver, sente o cheirinho. Aí ela cheira e ela se surpreende, é muito legal, é muito legal. E ela fala, nossa, se ela tiver acompanhada com alguém, ela fala, fulano, cheira isso aqui. Aí o outro, nossa, aí cheira um, cheira outro, aí vai. Beleza, aí eu explico, óbvio, que o maracujá, por exemplo, ele tem extrato natural de maracujá. É remineralizante, ele ajuda, ele nutre a pele, além da base que já hidrata. Os cítricos não, os cítricos têm babosa. Então eu explico, eu não posso colocar um extrato cítrico no sabonete de mexerica, porque ele é fotossensível, então eu não uso, eu uso babosa. Mas nesse aqui, como esse aqui, por exemplo, eu uso óleo de rosa mosqueta, por isso, isso e isso. Argila rosa, por esse e esse motivo. 7 ervas, por esse. E eu vou falando de cada um. E as pessoas ouvem, elas param para te ouvir. E normalmente elas levam. E são raras as pessoas que levam um sabonete. Às vezes elas até falam assim, mas eu não ia levar sabonete agora. Nossa, mas eu vim para buscar só esse aqui. Acabei levando mais 2, 3, 4. Sempre assim. Não é de vez em quando que acontece isso. É sempre. Isso acontece sempre. A não ser que a pessoa veio com dinheiro contado para levar um. Porque se ela der para levar 2, ela leva. Ou às vezes ela fala, você aceita cartão? Posso fazer um Pix? É um ótimo negócio para você e para o seu cliente. Então existe uma procura muito grande sim. Um pouco antes de vir falar com vocês, eu fiz uma pesquisa no Google sobre preço de sabonete artesanal. E eu vi que sabonetes variando de 80 gramas a 180 gramas, tem uma variação de R$14 até R$50. Eu achei sabonete de R$50. Eu não entrei a fundo para ver quais são as propriedades desse sabonete, Eu fiz uma pesquisa mais rápida, mas variando de 14 a 50. Então, olha só o valor. E se ele tá ali é porque tem gente que compra. Eu faço os meus cálculos da maneira que eu considero a mais justa possível. E eu vendo de forma que eu tenha lucro, mas eu não exploro. Eu tenho lucro, é um lucro real e sem explorar ninguém para isso, não precisa. Porque se tem uma coisa que faz o seu negócio dar certo, é a honestidade. Sem tentar levar vantagem em cima dos outros. Até porque eu acredito que estamos todos ligados, todos interconectados, e eu acredito na lei de causa e efeito. Se eu tentar passar a perna em alguém, alguém vai passar a perna em mim ali na frente. E eu não quero. Não quero isso para mim, não quero isso para ninguém. Então,
Pratique o seu preço da forma que você achar mais justo, para que você tenha lucro. Você trabalha, você estuda, você procura fazer o melhor. Então você merece. É consequência do seu trabalho, o seu lucro, né? Você vai fazer, mas explorar, não é necessário, não precisa. As pessoas percebem, e se elas desconfiarem de você, ela vai parar de comprar. Então, faz direitinho, anda na linha, faça para o outro o que você gostaria que fizessem para você, que vai dar tudo certo, tudo certo. As pessoas querem sim o sabonete fitoterápico. Elas querem o sabonete artesanal e elas querem o fitoterápico também. Elas querem propriedades, elas querem um sabonete rico para si mesmo, para sua pele. Ela pode economizar numa série de coisas, mas a grande maioria não economiza consigo mesmo, não economiza com o seu bem-estar. Então o que você vai vender para as pessoas é muito mais que um sabonete. Vai além, você vai vender uma experiência sensorial. E eu acho maravilhoso quando as pessoas voltam e falam: nossa, que delícia de sabonete, nossa, que perfume que ficou no banheiro, nossa, fulano tomou banho, saiu e o cheiro veio junto do sabonete pela casa. Porque é isso que acontece com o sabonete artesanal quando ele é bem feito. Quando ele é feito, pensado para o seu cliente. Não tem como não dar certo, não tem. Só tem um jeito: você lucrar e a pessoa que comprou de você ficar satisfeito e voltar sempre. Dessa forma você fideliza vários clientes. Eu tenho pessoas aqui que passam de vez em quando, que moram fora, mas me ligam antes: vou passar na sua cidade, você pode me atender? De verdade, gente, isso acontece e não é raro. Vou estar aí na sua cidade fim de semana, tô indo para aí no final de semana, você pode me atender? Aí a pessoa vem aqui para a saboaria, a gente bate um papo, dá uma olhada em todos os sabonetes e ela sempre faz uma compra boa. Isso é maravilhoso, isso é troca, isso é fazer a roda girar. É você fazer para o outro e o outro faz para você. Gratidão pela sua companhia, muito prazeroso para mim estar aqui falando com você, muito prazeroso. Até a próxima!